TV Centro-América. Com você no Outubro Rosa. MTTV segunda edição. Oferecimento Sicredi. Aqui você poupa e sai ganhando. Traga sua poupança para cá. Ministro do Supremo Tribunal Federal determina fim do sigilo da delação do empresário acusado de fraudes e desvio de verba da Secretaria de Educação do Estado. Justiça manda soltar o delegado que foi preso esta semana, acusado de tortura em Colniza. Empresário é preso em Cuiabá durante operação da Polícia Federal para combater crimes tributários e sonegação fiscal. E o menino que abriu mão do prêmio de primeiro lugar na Corrida do Reizinho em nome da solidariedade. Veja agora no MTTV. Olá, boa noite. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater crimes tributários e sonegação fiscal. Um empresário foi preso em Cuiabá. A sede da empresa investigada fica neste prédio no centro de Cuiabá. Aqui foi cumprido um dos 6 mandados de busca e apreensão. O dono da empresa acabou preso porque os policiais encontraram com ele estas armas. Foram 6 meses de investigação e, segundo a Polícia Federal, o grupo teria sonegado cerca de 4 milhões de reais. Para enganar a Receita Federal, o empresário que trabalha com a terceirização de serviços montou um esquema que, segundo a PF, funcionava assim. A empresa dele tinha contratos de altos valores. Para não pagar impostos, ele dividia esse rendimento como lucro de outras empresas fantasmas, que ele abria usando documentos dos funcionários terceirizados que trabalhavam para o acusado. Detalhe, sem o consentimento deles. A fraude teria sido aplicada entre os anos de 2013 e 2014. O Instituto Gerir, que administra o Hospital Regional de Rondonópolis, suspendeu hoje os atendimentos eletivos, aqueles que são agendados. A Lorena Segala está ao vivo com a gente de Rondonópolis. Qual que é o motivo dessa suspensão, Lorena? Boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Olha, o Instituto informou que o motivo da suspensão dos atendimentos é por falta de medicamentos e insumos que vieram a faltar justamente pelo atraso de repasses do governo ao hospital. A situação ela foi informada pela administração da unidade, à Procuradoria da Justiça, ao Corpo Clínico do Hospital e também à Central de Regulação. Nesse ofício, o Instituto informou que cancelou todo e qualquer processo eletivo, que são aqueles que são agendados, não são emergenciais, incluindo os procedimentos realizados por médicos concursados. O ofício informa ainda que a direção do Instituto implantou um plano de contingência com a finalidade de abastecer somente urgência e emergência para estar regulamentando aí então o estoque. Eles estão continuando atendendo apenas urgência e emergência. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Saúde, que informou que fez ontem uma transferência no valor de R$3.300.000 ao Instituto, que é referente ao pagamento do mês de agosto. Em nota, a Secretaria também nos informou que eles fazem os repasses mediante aí as informações do Instituto, da administração, com os gastos, inclui a folha de pagamento. O Instituto Gerir informou por meio de nota também que assim que os repasses forem regularizados, eles vão já fazer a compra emergencial dos medicamentos e insumos e só então vão voltar a atender todos os procedimentos. Luzimar. Muito obrigada, Lorena, por suas informações. No próximo bloco, a prisão de 2 acusados de torturar e matar uma pessoa a mando de uma organização criminosa. E a Justiça manda soltar o delegado que foi preso esta semana, acusado de tortura em Colniza. A TV Centro-América teve acesso à delação do empresário Alan Maluf, que acusa o governador Pedro Tax e outras pessoas de terem participado de um esquema de Caixa 2 e partilha de propina por meio de contratos fraudulentos com o Estado. Alan Maluf foi o coordenador financeiro da campanha de Pedro Tax. Ele apareceu pela primeira vez como articulador desse suposto esquema de Caixa 2 a partir da Operação Rêmora,
do Ministério Público, que flagrou o desvio de verbas públicas para construção e reforma de escolas do Estado. Alan Maluf chegou a ser preso, hoje está em liberdade com restrições. O empresário negociou com a Procuradoria-Geral da República a delação premiada. Essa delação foi homologada no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Marco Aurélio de Mello. A delação estava em segredo de justiça, mas hoje o ministro decidiu tornar o documento público. A Cíntia Rocha está ao vivo com a gente e traz os detalhes das acusações. Olá, Cíntia, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Na delação, o empresário Alan Maluf, ele se comprometeu a devolver mais de 5 milhões de reais como forma de ressarcir os cofres públicos por ter participado do esquema de Caixa 2. Ele informou que era amigo pessoal de Pedro Taques e que o então senador o procurou para ajudar na captação de recursos para a campanha para a eleição de 2014. Alan Maluf teria se reunido com grandes empresários e juntos resolveram investir milhões, mas esse valor seria devolvido como forma de fraude em licitações de obras públicas, caso Pedro Taques fosse eleito governador. Cíntia, e na delação do Alan Maluf, ele afirmou que o governador Pedro Taques usou esse esquema de desvio de verbas públicas para pagar Caixa 2 da campanha de 2014. E uma das formas para fraudar os contratos seria aquele esquema que foi mostrado na Operação Rêmora, é isso? Exatamente, Luzimar. Empreiteiros iriam superfaturar obras da construção e reformas de escolas e esse valor adicional seria dividido entre servidores e também empresários que participaram do esquema, entre eles o secretário de Educação, Permínio Pinto. Alan Maluf, ele disse que Pedro Taques sabia sim do esquema e parte do dinheiro arrecadado na fraude seria usado para pagar o dinheiro investido por Maluf na campanha de Pedro Taques em 2014. Mas essas fraudes iriam além disso. Por exemplo, Alan cita que o Estado fechou um contrato emergencial, ou seja, com dispensa de licitação, 41 milhões de reais em 2015. Esse contrato previa, por exemplo, o abastecimento de combustível do Estado. Alan Maluf cita que a empresa que levou o contrato é a mesma que forneceu combustível para a campanha de Pedro Taques em 2014. Ele afirma que o contrato pode ter sido usado para pagar as despesas de campanha com a empresa. Luzimar. Obrigada por enquanto, Cíntia Rocha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre este caso e tem também o posicionamento das pessoas citadas. 2 acusados de torturar e matar um homem a mando de uma organização criminosa foram presos hoje em Cuiabá. Segundo a polícia, a ordem veio de dentro do presídio. Este é o momento que um dos suspeitos presos chega à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele teria assassinado um jovem este ano em Várzea Grande, mas não agiu sozinho. De acordo com a polícia, ele teria recebido a ajuda deste outro homem, que também foi preso hoje. Circulou em várias redes sociais e aplicativos de celular um vídeo desse rapaz que foi vítima de homicídio. Ele estava amarrado e tomando o que eles chamam de salve, que é um tipo de aviso que a organização dá às pessoas que não estão obedecendo às regras por ele estabelecidas. 30 dias depois, ele veio a ser executado e, de acordo com as investigações, foi exatamente em decorrência dele não ter obedecido àquele salve que teria sido dado a ele. Segundo a polícia, a ordem para executar a vítima partiu dos líderes da facção criminosa que cumprem pena nas penitenciárias do estado. Os suspeitos responderão por homicídio qualificado, tortura e por fazerem parte de uma facção criminosa. Depois de ficar 4 dias preso, acusado de tortura, o delegado Edson Ricardo Pique conseguiu habeas corpus de soltura. A Renata Santos traz informações ao vivo. O delegado já está em liberdade. Renata, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Sim, ele já está solto. Quem concedeu o parecer favorável ao pedido feito pelo Sindicato dos Delegados de Mato Grosso foi o desembargador Luiz Ferreira da Silva. O que ele disse na decisão? Na decisão, o desembargador enfatizou que atos de tortura não devem ser tolerados, porém, os suspeitos não podem ser condenados sem antes ter a oportunidade de apresentar a versão deles sobre os fatos. O delegado Edson Ricardo Pique
Mais 2 investigadores foram presos na terça-feira desta semana por suspeita de crime de tortura contra adolescentes em Colniza. Nós ficamos sabendo que há pouco ele foi solto aqui do Centro de Custódia de Cuiabá. É com você, Luzimar. Obrigada, Renata. A seguir, chuva deixa ruas alagadas em Rondonópolis. Corrida do Reizinho, a história de quem já participou da prova e abriu mão do prêmio em nome da solidariedade. A gente mostra já já. Grampolândia Pantaneira. A Justiça determinou a prisão do cabo Gerson Correia por entender que ele descumpriu medidas cautelares impostas por ele ser operador do esquema de escutas telefônicas ilegais. O juiz Vladimir Perry aceitou o pedido do Ministério Público Estadual, que se baseou na comprovação de que o cabo frequentou uma casa noturna em Cuiabá. Policiais estão cumprindo a decisão de prisão neste momento. A defesa do cabo Gerson disse que só vai se pronunciar depois que tiver acesso à decisão. 2 homens que tentaram subornar uma equipe da Polícia Civil de Nova Bandeirantes foram presos em flagrante. Durante a abordagem, foi verificado que o caminhão estava com documentação atrasada. O motorista Vilmar Luiz Tis não tinha habilitação para dirigir o veículo e tentou subornar os policiais a mando do dono da madeireira, oferecendo R$5 mil para que o motorista e o veículo fossem liberados. Para não correr atrás de mais nada, R$5 mil. Na delegacia, o motorista recebeu voz de prisão. É o seguinte, o senhor está preso em flagrante por corrupção ativa. Não tem acordo, aqui ninguém faz acerto. Depois do flagrante, os policiais foram até a madeireira e prenderam também o dono da empresa, Edemilson Marino dos Santos. Eles foram conduzidos para a audiência de custódia. Nós voltamos a falar sobre a delação do empresário Alan Maluf, que acusa o governador Pedro Tax e outras pessoas de terem participado de um esquema de Caixa 2 e partilha de propina por meio de contratos fraudulentos com o Estado. Alan Maluf foi o coordenador financeiro da campanha de Pedro Tax. O empresário negociou com a Procuradoria-Geral da República uma delação premiada. Essa delação foi homologada no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Marco Aurélio de Mello. A delação estava em segredo de justiça, mas hoje o ministro decidiu tornar o documento público. A Cíntia Rocha está ao vivo de novo com a gente. Cíntia, o empresário Alan Maluf confirmou aquela versão contada pelo ex-governador Silval Barbosa de que Silval e Pedro Tax teriam feito um acordo para que esquemas do governo Silval não fossem denunciados por Tax, é isso? Exatamente. Alan Maluf confirmou que em agosto de 2014 esteve reunido com Silval Barbosa. E também estariam presentes Pedro Tax, o ex-secretário estadual Pedro Nadaf e o empresário Erivelton Gasques, que também fazia parte desse grupo de articulação financeira da campanha. O encontro teria acontecido na casa de Alan Maluf. Ele afirmou que Pedro Tax e Silval Barbosa teriam inclusive conversado de forma reservada e que depois os dois anunciaram uma espécie de acordo. Silval Barbosa teria se comprometido a dar de forma clandestina R$10 milhões à campanha de Pedro Tax. Em troca, Pedro Tax não levaria para frente denúncias contra o governo Silval. Alan Maluf não sabe se o dinheiro chegou a ser pago, mas afirmou que na época Pedro Nadaf teria discordado do pagamento de R$10 milhões. Disse que pagaria apenas R$5 milhões, só que depois esse dinheiro não teria sido entregue. E aí o grupo político de Tax teria desistido de fazer o acordo com Silval Barbosa. E tem mais acusações nessa delação de Alan Maluf. Secretários teriam recebido dinheiro por fora para ficar no governo, Cíntia. Isso mesmo. Alan Maluf citou 2 nomes. O ex-secretário de Fazenda, Paulo Brustolin, teria recebido R$500 mil para fazer parte do governo e, além disso, ainda teria recebido por fora um complemento de R$80 mil pago pelo governo. Ou seja, ele receberia o salário do Estado e ainda tinha esse complemento de R$80 mil. O plus, um salário, teria sido pago entre janeiro e dezembro de 2015. Ele teria sido pago pelo grupo de empresários que apoiavam o governo e depois receberia
recebiam dinheiro aplicado por meio de contratos irregulares. Outro nome citado no mesmo esquema é o ex-secretário de Estado, Júlio Modesto. Modesto teria recebido R$500 mil para entrar no governo e mais R$25 mil mensais como complemento ao salário pago pelo Estado. Segundo Alain Maluf, o dinheiro só teria parado de ser pago porque Pedro Taques não estaria pagando mais o dinheiro de Caixa 2 investido pelos empresários. Júlio Modesto e Paulo Taques, que também foi secretário estadual, são apontados por Alain Maluf como articuladores do suposto esquema de corrupção no governo de Mato Grosso. Luzimar. Cíntia Rocha, muito obrigada por suas informações. A gente tem agora a posição dos citados. O governador Pedro Taques afirmou que não vai se pronunciar, já que não há fato novo. Em nota, Pedro Taques já negou qualquer tipo de fraude e destacou que a prestação de contas da campanha de foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nós ainda não conseguimos contato com Paulo Brustolin, Júlio Modesto e o empresário Erivelton Gasques. Paulo Taques também ainda não foi encontrado, mas ele já havia negado anteriormente o envolvimento em qualquer esquema de corrupção. Pedro Nadaf afirma que prestou esclarecimentos em delação à Justiça. A sexta-feira foi de muita chuva em várias regiões de Mato Grosso. Na Grande Cuiabá, o tempo fechou no começo da tarde e choveu forte em algumas regiões. Em Rondonópolis, a chuva começou ainda de madrugada. Pela manhã, foram 44 milímetros de chuva. Avenidas centrais e bairros ficaram alagados. Bueiros transbordaram. Nas áreas onde não tem asfalto, a situação ficou pior, como na Vila Canaã e no bairro Sagrada Família. E para este sábado, a previsão é de sol entre muitas nuvens e chuva em todas as regiões de Mato Grosso. Em Rondonópolis, volta a chover amanhã. O volume de chuva previsto é de 20 milímetros, metade do que choveu hoje em 6 horas na cidade. Os termômetros podem subir até os 32 graus. Mesma temperatura prevista para a Alta Floresta, onde também tem previsão de chuva. Em Várzea Grande, calor de até 35 graus, com pancadas de chuva, principalmente à tarde. Centenas de crianças estão ansiosas esperando. No domingo tem a Corrida do Reizinho em Cuiabá. E a gente foi conhecer um vencedor da prova que já virou professor. As fotos mostram uma família feliz, orgulhosa da conquista de um filho. O jovem Matheus, com esse sorrisão, deixa claro que competir na Corrida do Reizinho é uma coisa boa demais para ele. Que fizeram do jovem, aliás, um papatítulo da competição. Foram 4 disputas e 3 vitórias. A única que eu não ganhei é porque eu cheguei meio assim com o guri empatado e aí eu fiquei com dó porque ele estava descalço, então eu nem falei nada, deixei ele. O Matheus gosta mesmo de participar, né? Ele não fica muito focado em ganhar ou perder. O Matheus, dos 3 títulos que ganhou na Reizinho, só guardou as medalhas. Doei as 3 bicicletas. E por que você quis doar as bicicletas? Porque tem muita gente que precisa e tipo... Tinha uma menina que andava 8 quilômetros todo dia para ir para a escola. Pela primeira vez, por conta da idade, infelizmente, Matheus não pôde se inscrever na Corrida do Reizinho. Mas se valendo da criatividade e do amor pelo irmão, ele achou um jeito de continuar participando, passando a camiseta para o caçula e virando treinador. Brincam e no meio disso tudo tem uma orientação ou outra. O pequeno Davi é um bom aprendiz para o exercício físico. Se você ganhar essa corrida, Davi, você vai fazer o que com a bicicleta? Vou ficar aqui andando com ela. Independentemente de quem esteja representando a família, a moral nessa casa é estar todo mundo junto, com amor e se divertindo. A Corrida do Reizinho vai ser no domingo de manhã, na área externa da Arena Pantanal. O MTTV termina aqui, a gente se despede com as imagens ao vivo. Primeiro, Várzea Grande na tela, muita atenção motorista, motociclista, pista molhada por causa da chuva desta tarde. Imagens agora da capital, cruzamento da Coronel Escolástico com a Avenida da Prainha, região do Centro Antigo de Cuiabá. E agora, historiador Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA. Boa noite, pessoal. A gente se vê amanhã aqui no MTTV.
MTTV segunda edição. Oferecimento Sicredi. Aqui você poupa e sai ganhando. Traga sua poupança para cá. TV Centro-América, com você.